Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Damasceno, estamos aqui pela MM Mapas Memorização com mais um informativo para você. Hoje a matéria de Direito Constitucional, vamos estudar o informativo 888, tá? E 890 do STF. O informativo 889, nós não detectamos neste informativo nenhum julgado relevante na matéria constitucional. Vamos para os julgados dos informativos. Primeiro julgado, pessoal, informativo 888, tá? STF. Imunidade formal do artigo 86. Lembrando que no artigo 86, parágrafo 4º, estabeleceu-se o Constituinte que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos à função. Beleza, estabelecido este critério, vamos entender como funciona a imunidade formal e qual foi o âmbito de julgado. Tá. O artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal diz que, para que o presidente da República seja processado, tem que ocorrer a aprovação, a autorização por 2/3 da Câmara dos Deputados. Por 2/3 da Câmara dos Deputados. Isso é uma imunidade formal, pessoal, imunidade formal, relacionada ao processamento ali da responsabilização de algum ato praticado pelo presidente da República, tá? Ocorre que este critério ele aplica-se apenas ao presidente, vice-presidente e ministro de Estado, tá? Não vai aplicar, pessoal, não aplica-se a imunidade formal lá do 51.1 da Constituição Federal e do 86 da Constituição Federal aos codenunciados. Então, se determinado ato é imputado ao presidente da República e a Câmara dos Deputados não autoriza o processamento do presidente, isso não vai aplicar aos codenunciados. Essa imunidade formal, ela só se aplica ao presidente, vice-presidente e ministros de Estado. Isso está previsto no artigo 51.1 da Constituição Federal. Não se aplica aos codenunciados, perfeito? Pessoal, próximo julgado agora, já no informativo 890. ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade, alteração da lei impugnada, antes do julgamento dessa lei. Antes do julgamento dessa lei, em sede de ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade, tá? Deve-se fazer o aditamento demonstrando que a afronta à Constituição Federal permanece, sob pena de perda do objeto, Caso contrário, você vai ter a perda do objeto, ou seja, olha só, aditamento deve ser demonstrado, a lei, ó, vamos voltar aqui, ó, alteração de lei impugnada em sede de ADI, antes do julgamento, o aditamento deve ser demonstrado. O que deve ser demonstrado nesse aditamento? Que a norma continua a afrontar a Constituição Federal, sob pena, caso contrário, sob pena de perda do objeto. E aí o STF não julgará o mérito dessa ADI, perfeito? Próximo julgado, pessoal, lei estadual, obrigando o plano de saúde a justificar recusa. É constitucional, tá? O STF falou que essa limitação, essa obrigação estabelecida por uma lei estadual não está no âmbito do direito civil, ou seja, não é competência exclusiva da União, ao contrário, tá? É uma norma de proteção ao consumidor que é competência concorrente prevista no artigo 24, inciso 5, logo, a lei estadual que estabelece essa obrigatoriedade por parte dos planos de saúde, ela é constitucional. Próximo julgado, pessoal, ressarcimento SUS. Primeiramente, o que é o ressarcimento SUS? Ocorre quando clientes de determinado plano de saúde são atendidos na rede municipal, certo? O SUS, tá? O SUS tem direito de cobrar das empresas ali do plano de saúde o ressarcimento por este gasto. Ora, se o cliente do plano de saúde poderia ser tratado no hospital particular e não assim fez, tá? O SUS pode cobrar os valores que o plano de saúde pagaria, tá? Subsidiando aqueles custos. Então, o ressarcimento SUS é isso. Nada mais é do que o SUS o Sistema Único de Saúde, poder cobrar dos planos de saúde as despesas executadas em favor de clientes vinculados a determinado plano de saúde, tá? Então, isso é o ressarcimento SUS. O ressarcimento SUS é constitucional? É constitucional. Artigo 32 da Lei 9656, tá? Então o SUS pode sim cobrar ao plano de saúde pelas despesas executadas a favor dos clientes de determinado plano de saúde. Perfeito? Próximo julgado, pessoal,
é constitucional o decreto 4887. O decreto 4887 regulamentou o artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que estabelece a favor das comunidades remanescentes quilombolas determinados espaços territoriais, tá? Protege ali e favorece as comunidades quilombolas remanescentes. Então veio o decreto 4887 e regulamentou isso, tá? Regulamentou isso. Não invadiu a esfera reservada à lei, tá? Exercício do poder regulamentar. Então o decreto 4887 é constitucional. Desse decreto, o critério para se definir se é ou não pertencente à comunidade remanescente quilombolas, o critério da autodefinição. O STF falou que isso é possível, tá? A administração ela pode sim estabelecer como um dos critérios a pessoa dizer se é ou não remanescente de comunidade quilombola. Isso não afronta a Constituição. É constitucional, é possível, tá? As comunidades devem ser ouvidas, é uma previsão do decreto, tá? Este não é o único critério. O que o STF quis dizer aqui? Olha, as comunidades devem sim ser ouvidas como está estabelecido no critério, mas ouvir as comunidades, coletar a opinião das comunidades não vincula a administração, tá? Não é o único critério, não é o único critério, tá? Desapropriação de áreas particulares. O STF falou, olha, se houver áreas que não estão mais ocupadas pelas comunidades remanescentes quilombolas, você tem que desapropriar estas áreas. Você tem que desapropriar estas áreas. É irrelevante o momento da ocupação da terra. Se a ocupação da terra ocorreu no momento posterior à Constituição Federal ou anterior, isso não é discutido, tá? No âmbito de comunidades quilombolas. Esse tema de ocupação da terra antes ou depois da Constituição Federal é muito debatido lá na questão das terras indígenas. Aqui para a comunidade quilombola é irrelevante, tá? Lembrando que esse decreto não anulou nenhum título de propriedade, por isso que tem que ser desapropriada as terras particulares, tá? E é irrelevante ali o momento de ocupação da terra, pessoal. Pessoal, esse foi o julgado aí, os julgados relevantes dos informativos na matéria de direito constitucional, informativo 888, 889 e 890. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, vamos juntos alcançar o seu sonho.